Olá! E o Saúde de hoje fala de um problema que incomoda cada vez mais gente: zumbidos. E para falar sobre zumbidos, o Saúde entrevista aqui no nosso estúdio o Dr. Ítalo Medeiros, otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas da USP. Tudo bom, Ítalo? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Vamos falar de um tema que eu sei que você gosta. Ítalo, para começar, o zumbido é uma doença ou é o sintoma de alguma doença? Não, o zumbido é um sintoma, né? A doença, na verdade, deve estar, na maior parte das vezes, dentro da orelha, né? Dentro do nosso aparelho auditivo mais externo, que a gente chama de orelha. Então ele aparece muito mais como um sintoma do que como... Ele geralmente é um sintoma presente em mais ou menos assim, se você for investigar o zumbido, 90 a 95% dos pacientes com zumbido têm perda de audição associada. Então é muito importante investigar o que está causando o zumbido. Quer dizer, por algum motivo começa a ter uma perda da acuidade auditiva e o zumbido aparece como um desses sintomas. Exatamente. E é muito comum na população. Muito mais comum do que a gente imagina. Pois é, a gente está falando em sintoma comum, muito comum. Comum quanto, Ítalo? A Organização Mundial de Saúde acredita que na faixa de 18 a 20% de pacientes no mundo, né, tem zumbido. Tem alguns dados mais recentes, alguns dados de epidemiologia, de estudo populacional, que chega a acreditar que até em cada 4 pessoas tem zumbido. Quase 25% da população. É muito comum. Em geral, essas pessoas que têm zumbido, elas têm zumbido, você está contando para a gente que sempre está associado a algum nível de perda auditiva. Assim. É transitório esse sintoma do zumbido ou, uma vez instalado, se não tratar, ele continua ali? A gente tem vários tipos de alterações que podem produzir sons. Tem uma, por exemplo, que é aquela super comum que você vai numa balada, numa boate, né, que a gente sai de lá com um barulhinho no ouvido. Aquilo, na verdade, a gente não considera como zumbido, é uma perda, é uma alteração transitória da nossa orelha, né, e o paciente pode escutar e, geralmente, algumas horas depois aquilo se resolve completamente. O zumbido é quando, na verdade, vem aquele som que não tem uma fonte externa e o paciente começa a escutar, geralmente, continuamente ou intermitentemente dentro da orelha. E que tipo de som, em geral, as pessoas ouvem? Eu sempre brinco com os pacientes, né? Desde sons de chiado, cigarra, ventoinha, né? Até reco-reco, tambor. Quer dizer, nosso ouvido ele tem uma plasticidade muito grande. A gente escuta assim, uma quantidade imensa de frequências e o ouvido ele pode produzir sons, né, de várias frequências. Então a gente pode ter vários tipos de sons. E geralmente são sons são mais inespecíficos ou eles podem ser muito parecidos com alguma coisa? Eles geralmente são sons inespecíficos. Eles não são sons que trazem, são sons que a gente não trazem nenhum significado, assim, vamos dizer, linguístico, né? Não é diferente, por exemplo, da alucinação, que a alucinação são palavras, né? Você escuta palavras. Mais elaborados. São mais elaborados, mais complexos. O zumbido, não. O zumbido, ele geralmente são sons que podem ser chiados, podem ser cigarras, podem ser grilos, e podem estar num ouvido, num lado só, num ouvido. A gente não usa mais o termo ouvido, o termo mais correto hoje em dia é orelha. Pode ser numa orelha só, as duas orelhas. Tem pacientes que relatam, às vezes, na cabeça. Mas na maior parte das vezes tem algum envolvimento do sistema auditivo. Na maior parte. Mas a gente pode ter pacientes, um percentil de 10, que pode ter uma audição normal. É um grupo muito seleto de pacientes, né? Mas existe. Então você falou que a esmagadora maioria das vezes ele é um sintoma de outros problemas, em geral de uma perda auditiva, de uma perda da acuidade auditiva. Agora, quando não é isso, né? Ele pode ser sintoma do quê? Assim, ele está associado a que outro tipo de situação? Olha, a gente pode ter várias alterações, desde as alterações, por exemplo, do sangue, né? Você pode ter alterações do metabolismo dos açúcares, do metabolismo dos lipídios, do colesterol, do triglicerídeo. Pode ter problemas de tireoide. Tudo isso influi, né, dentro da orelha. Não necessariamente causa uma perda de audição a curto prazo, mas pode eventualmente começar o quadro com o aparecimento do zumbido. A gente sempre fala que nosso labirinto, que é a nossa orelha mais interna, a orelha é chamada também de orelha interna, né, ela é como se fosse um termostato do nosso metabolismo.
Então é muito importante. Muitas vezes o paciente tem hipoglicemia, o primeiro sintoma que ele escuta é um apito no ouvido. Antes de sentir a fome, de sentir a taquicardia, antes de sentir mesmo a sensação de que vai desmaiar, muitas vezes ele escuta um apito no ouvido. Ítalo, assim, outros sintomas clássicos de ouvido, você me corrija se eu estiver errado, de orelha interna e tal, vertigem, Sim. tontura, esse tipo de sintoma, eles aparecem associados a zumbido, podem aparecer ou não? Existem doenças dentro da orelha interna, dentro do nosso labirinto, que podem cursar mais com zumbido e perdas de audição, outros com tontura, tipo vertiginosa, que é aquela tontura que roda, né? E algumas outras doenças que podem comprometer tanto a parte mais da audição, né, dando zumbido e perda de audição, assim como tontura juntos. Então, assim, o labirinto ele é do tamanho de uma bola de gude, Jair, mas ele tem uma Muita coisa acontece lá dentro. Muita coisa acontece lá dentro. Muita coisa reverbera lá dentro. Muita coisa reverbera lá dentro. O Ítalo, é uma doença, ou melhor, é um sintoma, você está falando de perda de audição, então é um sintoma mais comum em adulto, em pessoas com mais idade, ou pode aparecer também em jovem? Na verdade, pode aparecer em qualquer faixa etária. Criança? Né? Qualquer faixa etária. Criança, adulto, adolescente, idoso. Né? Classicamente, acontece naqueles que têm mais perda de audição. Então, os idosos, na maior parte das vezes, têm a queixa de zumbido associada. Mas, de cada 100 pessoas com zumbido, só 20 vão procurar um médico. Isso é uma coisa muito interessante. Porque as outras 80 têm, e não, muitas vezes sequer chegam a procurar um médico para investigar. Mas o que? Se acostumam com o zumbido? Há um processo, na verdade, quando a gente lida com o zumbido, a gente lida de duas formas. A gente lida com o zumbido por si só, que é a parte de geração dele, o que produz o fenômeno físico, né, que é aquele som que você escuta no cérebro e por aí vai. E você lida também com as associações que o paciente faz em relação ao zumbido. É muito interessante. Por exemplo, se você estiver dormindo num sítio e cair uma tempestade, ali tem 100 decibéis de nível de intensidade sonora. Você é capaz de dormir escutando aquele barulho e você nem percebe que está aquele barulho da chuva. Se um bebê for dormir no seu um quarto, 3 quartos além do seu, e de madrugada ele começar gemendo, você acorda de imediato, né, para perceber aquele som. Então, um som, ele não incomoda pela altura, até porque, sabidamente, o zumbido ele nunca passa de um determinado volume, tem 10 decibéis. Um som incomoda pelo grau de importância que a gente confere a ele. Então tem gente que vai conferir mais importância. Tem gente que vai fazer várias associações, é uma coisa grave, é um tumor, né? Tem gente que, né, tem algumas tribos que, por exemplo, na Índia, que se falam que ter zumbido significa que os deuses podem falar aos seus ouvidos. E aí você nem se incomoda com... Nem se incomoda. Quer dizer, como outros sintomas, né, dor e etc, assim, varia muito, é muito modulado pelas características da pessoa. Exatamente. Agora, então, muito se fala, pode ser lenda, boato, vamos aproveitar para esclarecer com você. Estresse dá zumbido, cigarro dá zumbido, beber muito dá zumbido, droga dá zumbido, isso tudo é verdade ou é mito? Não, tem muito verdade nisso. Por exemplo, tem pessoas que quando fumam a primeira dose da manhã, às vezes escutam apitos nos ouvidos. Né? Muitas dessas substâncias são substâncias excitantes para o labirinto. A cafeína, né? As xantinas, que são essas classes de substâncias excitantes, a gente chama xantinas. Né? Tem xantina no café, que é a cafeína, no chá, no chocolate, no refrigerante. Né? Então, esses todos são excitantes labirínticos, excitantes da orelha interna, podem dar zumbido. Tem várias drogas que dão zumbido. Por exemplo, se você for olhar na literatura, né, a droga mais zumbidogênica que existe, por exemplo, é a aspirina, o AS. Remédio, né? Remédio, aspirina. Que é o nome comercial, na verdade. Sim. Mas digo... o ácido acetil salicílico. E drogas, assim, ilícitas também podem estar relacionadas com... Podem. Todas elas, na verdade. Tudo que tiver um poder excitante sobre o labirinto, porque se acredita, na verdade, que o zumbido é uma atividade excitatória do nervo auditivo. Em outras palavras, é como se o nervo auditivo ficasse dando choquinhos, né, curtos circuitos elétricos e sendo percebido pelo nosso cérebro. Então, tudo que possa excitar essa via neural, esse nervo, no fundo pode dar zumbido. Entendi. Estresse também, então?
Estresse também. Também. O estresse por vários motivos, na verdade, né? O estresse, ele libera adrenalina, ele facilita a condução neural, a condução do nervo, né? O estresse faz com que a gente coma pior, né? Então muda o nosso metabolismo. O zumbido, hoje em dia, tem uma associação muito grande com uma relação muito grande com a questão do sono, né? E hoje as pessoas, em geral, dormem pior, dormem pior, menos e mal, né? Os excitantes aumentam, o estresse aumentam a dificuldade para dormir, o estresse aumenta a dificuldade para dormir. Então, assim, é um conjunto de fatores. E quando a gente avalia o paciente com zumbido, a gente tem que olhar tudo isso, uma escala muito grande de coisas que podem estar... Porque o zumbido geralmente não é uma coisa só, é uma associação de fatores. Ítalo, temos aqui 2 dúvidas de internauta, você ajuda a gente a respondê-las? Claro. Olha só, a primeira diz o seguinte: pode ser impressão minha, mas às vezes quando eu tenho dor no pescoço, dor cervical, eu acabo tendo alguma coisa que parece um zumbido. É verdade? Hoje em dia tem uns zumbidos específicos, né, que a gente chama zumbido somatosensorial. Né? Foi descoberto que no caminho, né, da dor, por exemplo, do pescoço, da articulação, né, no caminho que o nervo que leva, vamos dizer assim, a informação, né, da dor, né, ele passa muito próximo do nervo auditivo. Nesse momento, através de uma ativação assim, colateral, ele estimula o nervo auditivo. Então você pode ter, por exemplo, o zumbido por uma dor do lado direito, um zumbido direito. Né? Então é muito interessante, porque isso é uma coisa muito nova, né? Uma coisa que se estuda de 10 anos para cá. Aliás, o estudo do zumbido é uma coisa muito nova. Né? Tem muita coisa surgindo, e daqui a 10 anos já vai estar tem várias outras coisas. Bacana. E olha só, a outra diz o seguinte: estou preocupadíssima com meu filho. Ele não sai, né, do computador o dia inteiro, fica ouvindo, fazendo jogos e ouvindo, né, o tempo inteiro alguma coisa no computador. Celular, MP3, estou preocupada. Ele está se queixando de zumbido. Pode ser por causa dessas tecnologias todas? Essa é uma questão, né? Assim, a gente hoje nós temos muito mais adolescentes com zumbido do que tínhamos antes, né? Essa exposição prolongada, principalmente MP3, MP4, esses ruídos ambientais que antes eram hobbies muito mais assim, raros, hoje em dia se tornam cada vez mais frequentes entre os nossos jovens. Então tem estudos assim, super recentes mostrando que os nossos jovens têm mais lesão auditiva. Já tem perda de auditiva mais cedo. E, portanto, o zumbido associado. E essa perda, vale ressaltar, ela é uma perda irreversível, ela não volta atrás. Não volta. Então, assim, a proteção, né, por exemplo, tem escalas que a gente usa, né, escalas de intensidade sonora, né, que, por exemplo, um barulho de um MP3, lá, um MP4 no último volume, você, por dia, 11 minutos, você poderia se expor a isso. E nem deveria se expor, porque, na verdade, pode ser até um trauma acústico agudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, hoje em dia. Ítalo, para terminar, tem alguma forma de prevenir zumbido? E depois, quais são os novos tratamentos? O que a medicina oferece hoje para quem tem zumbido? Pois é, uma forma de prevenir o zumbido. A prevenção do zumbido tem a ver muito com a prevenção da audição, né? O que a gente chama de saúde auditiva. Você tem uma boa alimentação, você controlar os seus metabólitos, né? Tanto colesterol, tireoide, ácido úrico, tudo isso. Açúcar, principalmente o açúcar, né? Que a nossa população hoje em dia ingere muito mais o açúcar do que ingeria antes. Né? Tudo isso, proteger contra ruído, contra drogas, na verdade, que têm ação. Eu não falo de drogas ilícitas, mesmo drogas lícitas, mas que têm ação sobre o nosso labirinto, tudo isso a gente tem que prevenir. Porque prevenindo isso, você vai prevenir uma alteração auditiva e, com certeza, você vai prevenir o zumbido associado. E, quando ele aparecer, ou quando a perda de audição aparecer, precocemente procurar um otorrino para investigar isso, porque tem vários zumbidos que são passíveis de tratamento e de cura mesmo, né? Então, assim, a medicina hoje, né, ela avança a passos muito largos nessa área, né? Há 15 anos atrás, zumbido é uma coisa muito antiga, né? Eu sempre falo, quando eu comento nas aulas, assim, o zumbido a primeira descrição do zumbido foi dada pelo Hipócrates, né, que é o pai da medicina. Então, muitos anos atrás. É muito, muito antiga, mas assim, de 30 anos atrás, né, para cá, quer dizer, para a ciência isso é muito curto, novo, né? Lógico. Né? A medicina tem evoluído muito nesse sentido. Então, hoje em dia tem surgido algumas medicações novas para o tratamento do zumbido, né?
Tem surgido também terapias sonoras, né? Você trabalha com sons que podem ser moduláveis, sons que eles podem aumentar, diminuir, mudar de frequência, para treinar o cérebro da gente, para mudar, né, o comportamento auditivo. É muito interessante isso. Hoje em dia tem realmente muitas coisas, assim, terapias que a gente chama de reabilitação, né, do paciente com zumbido. Enfim. Quer dizer, prevenir, né, saúde são as mesmas dicas para ter uma boa saúde auditiva. Se aparecer alguma coisa, procurar o tratamento o mais cedo possível, porque tem um monte de coisa para fazer, um monte de alternativas hoje em dia. E aí, em relação aí especificamente, só lembrando um pouco, o que você falou, que eu acho super importante, o zumbido pode ser um sintoma de um monte de coisa, né? Uma série de situações. Tem alguns estudos, alguns autores que falam que o zumbido tem mais de 300 causas. Eu acho que tem muito mais que isso. E ele pode sinalizar para a pessoa que alguma coisa não está indo muito bem. Eu lembro, você me corrija se eu estiver errado ali, dos meus tempos de pronto-socorro, quando a gente pegava a crise hipertensiva, o paciente com uma crise de pressão, a primeira coisa que eles falavam pra gente assim, eu sei que eu tô com pressão alta porque eu tô ouvindo um zumbido, como se fosse uma chaleira. Pode acontecer isso? Muito, na verdade, a própria condição vascular, ela pode dar zumbido. É muito interessante, me lembrou um paciente que eu tinha, né, que ele dizia, quando ele chegou para mim pela primeira vez, o zumbido era terror, era o que ele tinha de pior, né? E aí como a gente começou a investigar e descobriu que, na verdade, o zumbido era quando ele tinha um pico hipertensivo. Né? Então é muito interessante porque esse paciente ele ressignificou o zumbido. Né? O zumbido, que era um grande inimigo, passou a ser o seu grande amigo, porque ele sabia que sinalizava, né? Quando ele estava com a pressão alta, o zumbido apitava e ele dizia: é hora de eu tomar meu remédio para controlar minha pressão. Então isso me lembrou bem esse paciente. A gente pode mudar essa ideia sobre o zumbido também. Ótimo. Ítalo, muito obrigado pela tua ajuda. Eu agradeço. As informações foram valiosas. Certamente muita gente que está ouvindo coisa por aí vai procurar o médico. Com certeza. Espero que sim. Obrigado, Ítalo. Até uma próxima. Valeu. Obrigado. Pessoal, o Saúde de hoje fica por aqui. E semana que vem a gente volta cheio de novidades para vocês. Valeu e até a próxima.